A Rússia recusa o acordo de cessar-fogo de 30 dias com a Ucrânia. Tudo sobre essa questão neste vídeo. É claro que eu preciso trazer aqui os detalhes, os bastidores, tudo o que aconteceu até chegar neste desfecho. E praticamente a Rússia ela chutou o balde nessa questão levantada pelos americanos de um acordo de 30 dias no flanco leste europeu, nesta guerra que já dura 3 anos e que mostrou sinais de interrupção, ou pelo menos previamente, ou pelo menos de forma momentânea, não permanente, mas a Rússia ela recusou e tem alguns fatores envolvidos nesta decisão da Rússia que eu vou trazer para vocês. Vou também detalhar sobre as circunstâncias que levaram a Ucrânia a aceitar esse cessar-fogo e também como os Estados Unidos conseguiram convencer a Ucrânia a aceitar este acordo de cessar-fogo, claro, recusado pela Rússia. E vou dizer aqui que isso já era esperado. Vou destacar aqui alguns pontos importantes que sustentam a minha análise neste momento. E a primeira delas, sem dúvida, que os Estados Unidos já haviam cantado esta pedra para criar ali uma espécie de ruptura na assistência militar e de inteligência para a Ucrânia, que posteriormente usou esses fatores para barganhar com a Ucrânia. Então isso entra no segundo fator que levou essa decisão da Ucrânia aceitar esse cessar-fogo, que foi trazer para o campo de debate que não havia mais espaço para ficar sem assistência dos Estados Unidos, porque esses dias sem assistência americana foi um pesadelo para a Ucrânia, porque ela viu um grande ataque aéreo da Rússia, muitos alvos ucranianos sendo atingidos pelos artefatos, pelos dispositivos aéreos da Rússia, porque quando a assistência foi retirada, praticamente a Ucrânia ela ficou no escuro, porque a assistência militar e de inteligência americana ela é necessária porque os americanos fazem diversas vigilâncias, reconhecimento e também alerta aéreo precoce, que conseguem identificar dispositivos que estão saindo do território russo, como aeronaves, mísseis, até enxames e drones, em direção à Ucrânia. Então, nesse momento, os Estados Unidos alertam a Ucrânia para tomar uma decisão rapidamente e se preparar para este impacto. Então, as camadas de proteção da Ucrânia, que começam lá na região de Kharkiv até Kiev e na região de Odessa até o meio ali, o miolo de Dnipro, na região próxima também de fronteira com a OTAN, como Lviv, já possuem camadas de defesa que até esses mísseis chegarem até os centros importantes como Kiev, vão sendo barrados, vão sendo interceptados por conta do alerta aéreo precoce dos americanos. E quando não teve essa assistência, ela não foi mantida pelos americanos após aquela briga na Casa Branca entre Trump e Zelensky, J.D. Vance e Zelensky, os Estados Unidos deixaram a Ucrânia no escuro. Aí Zelensky falou que não, parou. Precisamos retomar isso, precisamos retomar esse diálogo, senão vamos perder de forma ainda mais complicada para a Rússia nesta guerra, deixando que a rendição próxima do que um acordo de paz, que seria mais viável para a Ucrânia nesse momento do que a Rússia ganhar pelas armas, vamos dizer assim, e não pelo papel, como vai acontecer no futuro. Essa é uma realidade que não podemos esconder. Então a Ucrânia ela foi para a negociação com os Estados Unidos na Arábia Saudita, sabendo que poderia usar, por exemplo, esse fim da pausa da assistência militar para retomar essa assistência militar e em troca aceitar um acordo dos americanos. E o acordo foi qual? 30 dias. 30 dias sem ataques de ambos os lados. E a Zelensky, é claro, concordou e ele nem entrou em vias de garantias de segurança neste momento. Ele disse que, bom, vamos aceitar esse primeiro momento, esse acordo de 30 dias, e em troca vocês retomam a assistência militar e de inteligência. Então, Trump, ali com seus assessores lá na Arábia Saudita, aceitou e vamos retomar essa assistência militar e de inteligência.
e em troca vocês aceitam esse acordo. Então, na época, Andriy Yermak, que é o chefe de gabinete de Zelensky, aceitou, repassou todas essas informações para Zelensky, e então a bola da vez ficou para quem? Ficou para a Rússia, que já havia dado sinais claros de que não iria aceitar esse acordo. Por quê? Existe ali uma questão chamada Batalha por Kursk. Essa batalha por Kursk já dura 7 meses, onde as tropas ucranianas estão posicionadas desde agosto do mês passado, trazendo muitos problemas, principalmente de moralidade para Putin. Então, nos últimos 2 meses, Putin concentrou suas forças ali na região, conseguiu ajuda da Coreia do Norte e hoje já retomou diversos quilômetros quadrados de território russo, retirou das mãos ucranianas e hoje conquistou a cidade de Sudza, uma cidade que faz fronteira direta com a Ucrânia. Por que isso é importante para a Rússia? Porque ela não quer dar esse território russo como barganha de uma negociação para Zelensky. E o que eu vejo disso? Que um acordo de cessar-fogo é bom, sem dúvida alguma, para a Ucrânia. Para ela dar uma respirada, para ela melhor reorganizar os seus equipamentos, os seus militares, ganhar, ou melhor, receber melhores equipamentos ou de uma forma mais segura esses equipamentos do Ocidente e se reorganizar no campo de batalha. E para a Rússia é ruim. Por que é ruim para a Rússia? Porque ela perderia aquela posição e aquela força em flecha de suas tropas em retirar totalmente as tropas ucranianas do seu território de Kursk, no Oblast de Kursk. Então, por isso que nesse momento a Rússia ela não deve aceitar, nesta visão da Rússia, aceitar este acordo de 30 dias, interrompendo o conflito, em prol de novas negociações neste período, para que obtivessem, no futuro, de fato, um acordo permanente de guerra, um acordo permanente de cessar-fogo, um acordo permanente de paz, que é o que Vladimir Putin deseja neste momento. Mas antes de continuarmos o vídeo, eu peço gentilmente para vocês apoiarem o meu trabalho, visitarem minha loja de camisetas aqui do canal, que é o site umapenca.com/área-militar. Lá você vai encontrar diversas camisetas com estampas de alta qualidade e, se for possível, você pode contribuir também com qualquer valor para o meu Pix, que é o canal areamilitarov@gmail.com. E retomando essa questão, isso é claro que não significa que a Ucrânia ela poderia negociar de fato essa rendição, entre aspas, lá em Kursk, ou seja, retirar todas as suas tropas de Kursk e assim conceder uma moeda de troca com a Rússia. Porque a Rússia ela já não quer mais isso. A Rússia ela não quer um cessar-fogo enquanto ela não expurgar de vez totalmente as tropas ucranianas desta região. Porque agora parece que é algo mais particular, é algo mais pessoal de Vladimir Putin que se sentiu ofendido. E outro fator é essa negação da Rússia. Ela não aceita que as tropas russas ucranianas estejam em Kursk. Isso é vergonhoso para ele, é vergonhoso para o Kremlin. Porque desde a Segunda Guerra Mundial que nenhuma tropa inimiga pisa em solo russo, que na época era a União Soviética. Então essa imposição da Ucrânia, essa imposição até mesmo dos Estados Unidos, não pegou para a Rússia. Inclusive outro fator foi a autoridade de alto escalão que faz parte do conselho que assessora ali Vladimir Putin em não aceitar essas exigências e nem essas imposições, porque não vamos aceitar, segundo esses conselheiros, tropas inimigas no território. Não tem como negociar isso. Vamos expurgar, vamos retirar à força, não vamos deixar nenhum sobrevivente. Então esse é o cenário. A Ucrânia ela conseguiu parcialmente o seu objetivo, que é de retomar a assistência militar e de inteligência dos Estados Unidos. Ponto. Isso foi um fator legal, mas não conseguiu alcançar um cessar-fogo de 30 dias. Não que somente a Ucrânia desejaria, mas os Estados Unidos com Donald Trump. Donald Trump queria uma paz momentânea,
que isso seria positivo para o seu governo e principalmente melhorar essas pesquisas que estão acontecendo dentro dos americanos, dentro dos Estados Unidos, em que a popularidade de Trump, segundo algumas mídias, caiu um pouquinho. Então ele quer melhorar essa questão. E a Rússia, ela deve agora intensificar esses combates sob o risco dos americanos agora impor sanções mais cabulosas contra a economia russa para o quê? Frear o aporte logístico e a produção da Rússia. Porque tanto continuando a guerra ou não, a Rússia ela vai se reorganizar, ela já se adaptou nesse cenário caótico. Então, se um cessar-fogo de 30 dias seria benéfico para a Ucrânia, para a Rússia seria ainda melhor. Então, agora, Donald Trump pode dar uma cartada final contra Putin, sem dúvida alguma pode, mas também no começo da tarde desta quinta-feira lá nos Estados Unidos, Donald Trump, ele anunciou que gostou desta primeira conversa com a Rússia, porque as autoridades americanas, elas foram muito bem recebidas pelos russos em Moscou, porque os seus enviados, seus conselheiros foram ouvidos, sentaram à mesa de negociação, começaram a conversar, e inclusive já começou isso lá na Arábia Saudita. Ainda, claro, não tem nenhuma data prevista de encontro entre Donald Trump e Putin, mas foi positivo na visão de Donald Trump esse primeiro momento, nessas primeiras negociações entre os Estados Unidos e Rússia. E novas conversas provavelmente virão em breve para construir novos caminhos para novos acordos momentâneos ou permanentes na guerra na Ucrânia. Espero que tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sino de notificação, entre em minha loja de camisetas e apoie meu canal comprando algumas camisetas com estampas incríveis através do site umapenca.com/área-militar. E você também pode contribuir com o meu trabalho com qualquer valor para o Pix, canal areamilitaroff@gmail.com.